Olá, todos vocês sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, mais uma vez, estamos aqui para mais um estudo da Palavra de Deus. E nesse momento nós vamos buscar a presença do Santo Espírito para que nós possamos entender a mensagem que iremos estudar. Senhor nosso Deus, nós pedimos ao Senhor a presença do seu Santo Espírito para que Ele possa iluminar a minha mente e também iluminar a mente das pessoas que irão estudar conosco essa mensagem. Tudo isso nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, muito bem. O tema escolhido para o estudo que iremos fazer agora é o seguinte. O tema fala assim: qual é a mulher ideal para Deus? Talvez pareça um tema muito estranho, né, para alguns, mas na Bíblia nós sabemos que a mulher, ela é símbolo da igreja. Então, na verdade, nós não estaremos estudando exatamente a questão física da mulher, mas sim a questão da igreja de Deus. Como que deve ser a igreja de Deus, principalmente para os dias que nós estamos vivendo. Então, o tema seria, qual é a igreja ideal para Deus? Ou como deve ser a igreja para Deus? É isso que nós iremos estudar agora. Bom, a Bíblia ela traz algumas características falando sobre a mulher, mas ela pode ser muito bem aplicada também à igreja de Deus. E aqui em Provérbios, a gente lê uma coisa muito interessante, diz assim: enganosa é a beleza, e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Ou seja, nada vale, né, a beleza da mulher. Não importa se ela é muito formosa, se ela é muito bonita. Mas o que é mais importante na mulher? Que ela tema ao Senhor. Trazendo isso para a igreja, ou seja, nada adianta você ter uma igreja bonita, né, uma igreja que seja aconchegante, onde você chega, você se sinta bem, né, por estar nessa igreja. Mas o mais importante, mais do que a beleza externa dessa igreja, o que é mais importante? Segundo Provérbios, é o temor ao Senhor. Ou seja, a igreja que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Em Provérbios 12 diz assim: a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que o envergonha é como a podridão nos seus ossos. Ou seja, a mulher virtuosa, ou seja, a igreja virtuosa, ela é o quê? Ela é a coroa do seu marido. Mas a igreja que envergonha, o que ela é? Ela é comparada como a podridão nos seus ossos. Ou seja, uma palavra dura para uma igreja que não se enquadra nos desígnios de Deus. E aí Provérbios continua dizendo: mulher virtuosa, quem a achará? Traduzindo, né? Igreja virtuosa, quem a achará? E qual é o valor? Segundo Provérbios, o seu valor muito excede ao de rubis. Ou seja, aqui o valor da mulher virtuosa, da igreja virtuosa, ela é comparada ao quê? A uma pedra preciosa, a uma joia preciosa. E a gente sabe que, né, as pedras preciosas ela têm muito valor, né? Então, deixa aqui claro para nós que a igreja de Deus ela tem um valor muito grande para Deus. E é muito importante que a igreja de Deus, então, tenha essas características. Que ela não seja somente bonita, mas que ela tema ao Senhor. Que ela seja virtuosa e seja a coroa do seu marido. Que ela não seja o quê? Uma igreja que envergonhe a Deus, né? E que seja comparado como uma podridão, como algo podre nos ossos do próprio Deus. E aqui diz, né, que essa mulher, então, né, o valor dela excede a muitos rubis, ou seja, o valor dessa igreja ela é muito maior do que as pedras preciosas que nós temos em nosso planeta. Continuando, porque Efésios 5, 23 diz: porque o marido é a cabeça da mulher. Ou seja, quem é a cabeça da igreja? Vamos ver. Como também Cristo é a cabeça da igreja. Ou seja, aqui está deixando bem claro que Cristo, Jesus, ele é o quê? Ele é o marido dessa mulher.
Essa mulher pertence a Jesus. E Jesus é o cabeça dessa igreja, né? Sendo ele o próprio Salvador do Cristo. Ou seja, quem é o Salvador dessa mulher? Quem é o Salvador dessa igreja? É o próprio Jesus. Mas a partir do momento que essa igreja coloque Cristo como a sua cabeça, né? Nós sabemos que a cabeça era algo muito importante, porque na cabeça é onde nós temos o cérebro. O cérebro é a região ali do corpo que comanda todo o nosso corpo, né? Então, o cérebro tem uma questão de muita importância. A cabeça é um órgão muito importante para o ser humano. E Cristo, ele é a cabeça dessa igreja. Ou seja, toda a igreja fundada, ela deve estar o quê? Baseada nos ensinamentos de Cristo e ter como Cristo o quê? O seu principal apoio. Ou seja, Cristo, ele é o principal dessa igreja. Portanto, né, como eu disse logo no início do estudo, a mulher, então, ela representa a igreja de Deus. E Jesus, ele vem representado, então, como marido, né? A gente sabe que na Bíblia fala que haverá, então, o encontro, né, de Cristo com a sua igreja, e isso é simbolizado através de um casamento. E aqui em Efésios deixa muito claro que Cristo, então, ele é o marido dessa mulher, ou seja, é o marido dessa igreja. E Apocalipse deixa claro, Apocalipse 19, verso 7, fala assim: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos o quê? Glória, porque vindas são o quê? As bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Ou seja, nós devemos o quê? Estar alegres, porque está o quê? Está chegando o momento o quê? Das bodas do Cordeiro, está chegando o momento do casamento de Cristo com a sua igreja. E segundo Apocalipse, o que essa igreja fez? Essa igreja está o quê? Ela está pronta, ela está preparada para o encontro com Cristo. Então, a função principal da igreja de Deus aqui na terra é fazer o quê? É estar o quê? Preparada para o momento em que Cristo irá retornar a essa terra, e então onde haverá o encontro, né? O casamento de Cristo com a sua igreja. Portanto, a função da igreja, a função da mulher é estar o quê? Estar preparada para o momento do casamento, quando Cristo irá retornar a essa terra. Portanto, né, o nome adventista do sétimo dia representa o quê? Advento é aquele que aguarda, aquele que espera o retorno de Cristo. Por isso o nome adventista é muito importante, porque deixa muito claro no nome que o seu nome representa a igreja que aguarda o retorno de Cristo a essa terra, ou seja, a noiva que está preparada para o encontro com Cristo. Muito bem. Agora, quando nós vamos lá nos evangelhos, nós vamos encontrar uma história muito interessante, né? Como nós já acabamos de ver aqui no estudo, que a mulher, ela representa, né, a igreja de Deus, nós vamos estudar aqui duas passagens que mostram sobre o tipo e o antítipo, ou seja, como que a mulher, né, como que a igreja de Deus, ela percorreu esse trajeto, como ela vai percorrer esse trajeto desde o seu início até o retorno de Cristo a essa terra. Qual é o trajeto que essa mulher fez, né? O que ela deve fazer para estar preparada no momento que Cristo irá retornar a essa terra? Olha que interessante. Aqui em Marcos, no capítulo 5, a partir do verso 25, vem contando a história de uma mulher. E a história dessa mulher também pode ser aplicada à igreja de Deus, né? Olha só que interessante. Aqui diz assim: e certa mulher, a gente podia traduzir então para a igreja, que havia por 12 anos, ela tinha o quê? Ela tinha um fluxo de sangue, ou seja, uma mulher, né, durante o período de 12 anos, ela tinha o quê? Um sangramento contínuo. E nada fazia parar o sangramento dessa mulher. Mas olha que interessante, essa mulher, quando ela ouviu falar de Jesus, o que ela fez? Ela foi ao encontro dele. E o que ela fez? O que ela fez? Ela foi por detrás, ou seja, ela veio por trás, ela passou por meio quê? Por meio daquela multidão, né, se apertando ali para tentar chegar em Jesus. A gente sabe que por onde Jesus andava, né, geralmente fazia aquela grande multidão, né, aquele grande acúmulo de pessoas. Então era muito difícil ter o acesso até Jesus. Mas diz que essa mulher doente, né, passando por um sangramento, que ninguém curava esse sangramento dela, ela ali usando as suas últimas forças, ela foi o quê? Ela foi se esgueirando por entre as pessoas, conseguiu chegar até Cristo e fez o quê? Ela tocou nas vestes de Cristo.
E o que aconteceu? A partir desse momento, ou seja, logo que ela tocou na sua veste, logo se secou a fonte do seu sangue. Ou seja, quando essa mulher, ela encontrou com Cristo e ela pôde tocar a Cristo, o que aconteceu? Essa mulher, então, teve o seu sangramento curado. E ela diz, né, que sentiu no seu corpo estar totalmente curada daquele mal. Agora, será que a Igreja de Deus, né, trazendo agora, né, essa explicação, né, colocando a Igreja de Deus, será que em algum momento a Igreja de Deus ela passou por um momento parecido com esse? Será que na história, né, da Igreja de Deus aqui nessa terra, ela passou por um momento parecido com esse? Olha que interessante. Aqui diz, né? Fala aqui uma mulher que diz que ela por 12 anos ela passava por um problema e esse problema era um sangramento. O que significa o número 12? Qual é o símbolo? Qual que é a importância desse número 12? Por que aparece esse número 12 aqui? Às vezes a gente fica olhando, por que será que algumas histórias aparecem ali na Bíblia? E por que alguns detalhes que estão ali eles são tão importantes? Olha que interessante. O número 12 representa o quê? Representam os discípulos que Cristo escolheu aqui nessa terra. Ou seja, porque havia 12 discípulos. Mas também havia o quê? 12 tribos aqui também, na nossa terra, que era o quê? O povo de Israel, né? As tribos de Israel. Quando a gente olha também dentro do santuário, olha que interessante, também havia o quê? Havia o quê? 12 pães. E qual que é o significado, né? Qual que é o símbolo desse número 12? Ele representa a organização da igreja. Você vai ver que toda vez que você vê aparecendo o número 12 faz referência a Cristo e também faz referência ao seu povo. Ou seja, os 12 discípulos, as 12 tribos de Israel, os 12 pães, né, que se encontravam ali dentro do santuário. E olha que interessante, na Nova Jerusalém, né, que é a cidade que Cristo, né, está construindo para o seu povo, olha que interessante, o número 12 também aparece ali. Por quê? Na cidade de Jerusalém, a Nova Jerusalém, deixa claro que irá existir 12 portões. E também existirá 12 anjos e 12 pedras de alicerces. E também haverá nessas 12 pedras o nome dos 12 apóstolos. Ou seja, o número 12 representa o quê? Representa a igreja de Deus, representa o seu povo, representa a sua organização. Então, fala que essa mulher, né, por 12 anos, ou seja, essa mulher era uma mulher representada pela igreja de Deus, ela por um período ela passou por um sangramento. Olha que interessante. O que simboliza, né, o sangramento? O que simboliza o fluxo de sangue que escorria dessa mulher? O que acontecia no Velho Testamento? De que forma que os pecados eles eram perdoados? O que a pessoa tinha que fazer? Toda vez que a pessoa cometesse um pecado, ela tinha que fazer o quê? Confessar o seu pecado, né? E fazer uma oração, né? Passando sobre os seus pecados, transferindo os seus pecados sobre aquele cordeiro, né? E aquele cordeiro, então, ele era morto e o seu sangue era derramado. Ou seja, quando o sangue daquele cordeiro era derramado e o sacrifício ali, então, era realizado, o pecado daquela pessoa, então, era perdoado. E olha que interessante, a igreja de Deus, antes de Cristo vir a essa terra, né, como homem, de que forma que os pecados eram perdoados? Os pecados eram perdoados através do derramamento do sangue do cordeiro. Mas a Bíblia é muito clara em dizer que o sangue de bodes e cordeiros não é capaz de perdoar os nossos pecados. Mas ele era um símbolo de Cristo que retornaria, ou seja, Cristo que viria aqui a essa terra, né, queria morrer, derramar o seu sangue, para que então nossos pecados fossem perdoados. E olha que interessante, antes de Cristo vir a essa terra, como que funcionava o sistema de perdão de pecados aqui, né, dessa mulher, da igreja de Deus? Através de um derramamento de sangue. E isso era feito de que forma? Era feito de forma contínua. Assim como aquela mulher, né, daquela história, ela tinha um sangramento que era contínuo. Esse sangue, ele era derramado no Velho Testamento de forma o quê? De forma contínua. E o que acontece? O que foi que aconteceu com a mulher na história? Quando essa mulher se encontrou com Cristo, o que aconteceu? O sangramento dela, o que aconteceu? Ele parou.
ele cessou e essa mulher foi curada. E da mesma forma, quando Cristo veio a essa terra como ser humano, e ele morreu e deu a sua vida lá na cruz para que pudéssemos ser salvos, o que aconteceu? Não foi o quê? Mas necessário ter mais derramamento de sangue. Quando Cristo ele morre na cruz, né, dando a sua vida para todos nós, o que acontece? Não é mais necessário então que tenha o quê? Um derramamento contínuo de sangue. Quando então a igreja de Deus se encontra com Cristo, o que acontece? O sangramento então ele é cessado, não há mais necessidade. Então é isso que simboliza a cura daquela mulher. Ou seja, a mulher que foi curada daquele sangramento também pode ser aplicada à igreja de Deus antes de Cristo vir dessa terra. Era uma igreja que era necessário continuamente o derramamento de sangue, mas quando Cristo vem e dá a sua vida, né, para a salvação de todos nós, então não é mais necessário um derramamento de sangue contínuo. Interessante, né? Era assim que funcionava a igreja de Deus antes de Cristo vir a essa terra. E olha que interessante. E o que acontece quando Jesus, né, ele acaba de realizar esse milagre, né, nessa mulher que havia esse sangramento contínuo? O que Jesus sai dali? O que ele vai fazer? O que os evangelhos contam? Qual foi a próxima missão de Cristo logo após isso? Olha que interessante. Logo após, então, curar essa mulher, lá em Marcos 5, capítulo 5, versos 41 e 42, olha que interessante. Vai surgir agora, então, uma nova mulher. E olha que interessante. Marcos 5, 41 e 42. Então, e tomando a mão da menina, disse Jesus: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava. Pois ela já tinha quantos anos, essa menina? Ela já tinha 12 anos. Olha que interessante. Então, nós vimos ali então um encerramento de um ciclo, né, da igreja primitiva, né, quando Cristo vem a essa terra. Então, aquele ciclo de derramamento de sangue contínuo, ele é cessado. E olha que interessante, logo após aquele milagre, Jesus sai dali e vai ressuscitar uma menina. E quantos anos tinha essa menina? Também tinha o quê? Tinha 12 anos. Como nós já vimos no estudo, o número 12 representa o quê? Representa o povo de Deus. E aqui, então, uma menina, uma nova menina, ou seja, uma nova igreja está o quê? Está se levantando. Ou seja, uma nova forma está se formando, né, na igreja de Deus. Ou seja, aquela igreja, né, que necessitava de um sacrifício, né, de derramamento de sangue de cordeiros, então ela não mais existiria. Mas agora fala que uma nova menina, ou seja, uma nova igreja se levantaria. Não mais agora com sacrifícios de bodes e nem de ovelhas, mas uma menina, ou seja, uma nova igreja agora baseada no sacrifício único que Jesus fez pela humanidade. Nesse momento, então, essa nova menina, né, essa menina que foi ressuscitada, simboliza o surgimento da nova igreja de Deus. Ou seja, seguindo aquela mesma linhagem, mas com uma pequena modificação. O cordeiro que era sacrificado, nesse caso, ele já foi sacrificado. Então, é uma igreja agora, né? Fala que essa menina tinha 12 anos, baseada agora não mais naqueles ensinos de escribas e fariseus, mas no próprio ensinamento de Cristo, né? Porque Cristo escolheu 12 discípulos, e foi o próprio Jesus quem treinou, quem orientou e preparou esses 12 discípulos para continuar o trabalho da sua igreja aqui na terra. Então, um ciclo se fecha e um novo ciclo se reinicia, né? E nesse novo ciclo, então, Cristo já então derramado o seu sangue, essa igreja então ela vive baseada então agora no sacrifício já realizado de Cristo. Então, surge então uma nova igreja que se levanta pela própria mão de Cristo, não mais por 12 tribos, agora mais por 12 apóstolos, ou no caso aqui, por 12 discípulos. E olha que interessante, e o que acontece com essa mulher? O que acontece com a igreja de Deus, né, após esse período? Aqui diz, em Lucas 15, do verso 8 ao verso 9,
traz mais alguma coisa interessante que acontece com essa mulher. Olha que interessante. Fala assim: ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, ela não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até achar? E achando, convoca as amigas, as vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma que estava perdida. Ou seja, aqui está contando a história de uma mulher, né, uma parábola, que ela tinha 10 dracmas. A gente sabe que dracmas são o quê? São moedas, né? São 10 moedas de valor que essa mulher tinha. Mas, em algum momento da história, essa mulher, ou seja, essa igreja, ela perdeu uma dessas moedas. Ela perdeu uma, né, dessas moedas de valor. E o que foi que essa mulher fez? Ela falou assim: eu perdi uma, mas eu tenho 9 moedas, então eu posso viver tranquila com essas 9. Foi isso que ela fez? Não. O que ela fez? Ela foi, acendeu a candeia, né? O que simboliza acender a candeia? O que simboliza acender a luz? O que a Bíblia diz? Lâmpada para os meus pés é o quê? É a tua palavra. E luz para os meus caminhos. Ou seja, a lâmpada simboliza o quê? A palavra de Deus. Fala que essa mulher, essa igreja, ela perdeu uma das suas 10 moedas de valor. E quando essa igreja perdeu uma dessas moedas, né, o que foi que ela fez? Ela acendeu uma luz. Ela foi buscar o quê? Foi buscar a palavra de Deus, foi ler a Bíblia. E o que ela fez? Ela varreu, ela buscou com diligência até encontrar essa moeda que havia se perdida. Agora a pergunta: qual foi, né, no caso, as 10 moedas de valor que Deus deu para a sua igreja? Será que Deus, em algum momento, Ele deu 10 moedas de valor? Será que Deus, em algum momento da história, Ele deu 10 coisas que eram importantes para o povo de Deus, que deveria ser conservada? Será que Deus deu algo para a sua igreja? 10 coisas que o povo deveria guardar? O que nós encontramos lá em Êxodo 20? Quando Deus, né, através de Moisés, libertou o povo do Egito, Ele leva o povo então até o Sinai, e ali Deus dá o quê? Dá as 10 moedas de valor, ou seja, Deus dá os 10 mandamentos para a sua igreja. Não é? Mas o que aconteceu com esses mandamentos? Será que em algum momento da história, algum dos mandamentos de Deus foi esquecido? Será que as igrejas se esqueceram, né, dos mandamentos de Deus? Será que os mandamentos de Deus são apenas 2? São 9? Não. Aqui diz que Deus deu 10 moedas de valor. E essas 10 moedas são os 10 mandamentos, que são o quê? O símbolo do caráter de Deus. E então o que essa igreja fez? Ela varreu, até encontrar essa moeda que havia se perdido. E a gente sabe que Deus levantou um povo, né, num período específico, para reparar o quê? As brechas, para recuperar tudo aquilo que havia se perdido durante o período de perseguição, durante o período da Inquisição, onde o povo de Deus foi perseguido, né? Nós sabemos que o mandamento de valor que foi perdido, e que é muito claro quando a gente olha para qualquer igreja evangélica hoje, qualquer igreja evangélica, incluindo também a igreja católica, nenhuma delas guardam todos os mandamentos de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque todas elas ensinam que os 10 mandamentos não estão mais em vigência. Todas as igrejas, quase todas as igrejas, né, para não dizer todas, mas no caso da igreja católica, e também quase a maioria das igrejas evangélicas dizem que os mandamentos de Deus já foram abolidos, né? Eles dizem que o sábado não necessita mais ser guardado. Isso que eles ensinam. Mas Deus deu 10 moedas. Deus, quando Ele fez os 10 mandamentos, Ele escreveu com o próprio dedo, o quê? Nas tábuas de pedra. A única parte da Bíblia que Deus escreveu com a própria mão, e Ele escreveu em pedras, simbolizando a importância, e de que forma que não fosse, né, que não pudesse ser apagado pelo ser humano, foi os 10 mandamentos. E é justamente os 10 mandamentos que são os mais atacados nos dias que nós vivemos. Alguns dizem, mas o sábado já foi abolido.
né? Mas em nenhum lugar na Bíblia você encontra Jesus, os discípulos, os apóstolos ou o profeta dizendo que o sábado foi abolido. Portanto, qualquer um que ensina que o sábado de Deus foi abolido está pregando mentira. E ele é um falso profeta. Porque a Bíblia é clara, Deus deu os 10 mandamentos para o seu povo. E é tão claro que ele escreveu com a sua própria mão na pedra. E o mais interessante, justo o mandamento que Deus colocou assim, ó, lembra-te, né? Falando, deixando claro, não esqueça desse mandamento, lembre-se, foi justamente sobre o sábado. E o que foi que aconteceu? Esse mandamento foi esquecido. Mas diz que uma mulher, né, segundo aqui essa parábola, em algum momento ela perdeu uma dessas moedas. Ou seja, o sábado foi perdido. Mas o que foi que a mulher fez? O que a mulher da profecia faz? Ela vai, procura na Bíblia, ela busca, ela varre a casa, ela procura até encontrar. E o que foi que a igreja adventista fez? Né? Que foi um povo levantado por Deus. Ele foi justamente resgatar essa moeda que havia sido perdida. E qual foi a moeda que foi perdida? Foi justamente a guarda do sábado, o quarto mandamento de Deus, que foi esquecida por praticamente quase todas as igrejas, tanto evangélicas, tanto protestantes, como a igreja católica. E quando essa mulher encontrou essa moeda perdida, no caso do sábado, que havia sido esquecido, o que foi que essa mulher fez? O que ela fez? Olha lá. E achando-a, ou seja, achando esse mandamento, achando essa moeda esquecida, o que foi que ela fez? Ela ficou quieta? Não. Ela convocou, então, agora todas as amigas, convocou todas as vizinhas. Olha que interessante. Amigas, vizinhas, ou seja, outras mulheres, simbolizando o quê? Igrejas. O que foi que a igreja adventista fez? Encontrou o mandamento esquecido e fez o quê? Foi pregar a todas as outras igrejas protestantes, igrejas católicas, dizendo que o sábado havia sido encontrado, que essa moeda que foi rejeitada, ela foi encontrada. Então essa mulher faz o quê? Ela se alegra, fica feliz porque ela recuperou o mandamento que havia sido esquecido. E então essa mulher então passa a pregar, né, a importância dessa moeda que havia sido perdida. Ou seja, o nome adventista simboliza aquele que aguarda o retorno de Cristo. Do sétimo dia, por quê? Porque é a moeda que foi esquecida por todas as outras igrejas protestantes e igrejas católicas. Porque essa é a moeda de valor que havia sido esquecida. Portanto, Deus não deu 10 moedas. Segundo aqui nós encontramos na Bíblia, em Êxodo 20, foram 10 mandamentos. E aqui, nessa parábola, foram 10 moedas, não são 9. Não são 8, são 10 mandamentos. E se Deus escreveu com o próprio dedo dele, dizendo que é importante, e se isso representa o caráter de Deus, qualquer um que ensine ou que pregue que o sábado de Deus não está mais em vigência, ele está pregando o quê? Da mesma forma que o diabo pregou lá no Éden, ou seja, é a língua da serpente. O que ela está fazendo? Está pregando contra aquilo que Deus ensina. Se na Bíblia está claro que o sábado deve ser guardado, qualquer pessoa que venha e diga e pregue que o sábado não deve ser guardado, essa pessoa está pregando com a própria língua da serpente. É um próprio servo de Satanás aqui nessa terra. Por mais que essa pessoa procure, em nenhum lugar na Bíblia, essa pessoa vai encontrar dizendo ou deixando claro que o sábado de Deus ele foi abolido. Olha que interessante. Por que eu estou falando sobre essas mulheres? Porque Apocalipse diz que no fim, né, antes de Cristo retornar a essa terra, diz que haverá 2 mulheres. E olha que interessante. Aqui Apocalipse 12 traz a característica de uma mulher. E Apocalipse 17 traz a característica de uma outra mulher. Olha que interessante. Apocalipse 12 é representada uma mulher de branco, né, com a coroa de 12 estrelas. A gente sabe que o número 12 faz referência ao povo de Deus. Então essa mulher aqui faz referência ao povo de Deus. E por outro lado, em Apocalipse, é representada então agora uma outra mulher. Ou seja, uma outra igreja. Então, Apocalipse é claro, no fim do mundo haverá 2 mulheres, uma mulher que representa o povo de Deus nessa terra e uma outra mulher, e essa mulher não pode representar o povo de Deus, porque essa mulher é uma prostituta, e Apocalipse 17 traz as características dessa mulher.
não é o tema do estudo de hoje, mas nós teremos um estudo fazendo muito bem claro a distinção entre a mulher de Apocalipse 12, dizendo quem ela é, e também um estudo sobre a mulher de Apocalipse 17, ou seja, essa prostituta, e dizendo claro aqui na Bíblia quem essa mulher é. Mas é claro que a gente possa entender que na Bíblia deixa muito claro que existe apenas dois caminhos, existem apenas duas mulheres. Por mais que você olhe no mundo evangélico, ou qualquer outra religião, você pode, nossa, mas existem tantas religiões, como a Bíblia diz que existe apenas duas. Mas a Bíblia é clara, e nos próximos estudos nós iremos estudar um pouco mais sobre isso. Agora, falando sobre a mulher de Deus, o que diz lá Apocalipse 12? Fala assim, olha, viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol. Ou seja, a gente sabe que a mulher representa a igreja de Deus, ou seja, a igreja de Deus revestida o quê? De sol. Ou seja, o sol representa o próprio Cristo, tendo a lua embaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas, ou seja, o número 12, então, fazendo representação do povo de Deus. Ou seja, ela tinha 12 estrelas sobre a sua cabeça. E a gente sabe que Cristo é o cabeça dessa mulher. Olha que interessante. Quando a gente vai lá em Gênesis, no capítulo 37, no verso 9 ao verso 10, nós vemos que José, ele teve um sonho. E nesse sonho, o que foi que ele viu? Ele viu o sol, ele viu a lua e as estrelas fazendo o quê? Se curvando perante ele. E a gente sabe que na representação daquele sonho representava o quê? O pai, a mãe de José e seus irmãos, o quê? Se curvando a ele. O que simboliza? O sol e a lua e as estrelas representavam o quê? O povo de Deus, ou seja, os filhos de Abraão daquela época, né? Então, deixa muito claro que esse simbolismo está relacionado ao povo de Deus. Todos esses símbolos representam o povo de Deus e também a sua igreja. E o que foi que aconteceu com essa igreja? Fala que quando ela estava grávida, com dores de parto, ela gritava com ânsia para dar à luz. Ou seja, dessa mulher nasceu um filho. Quem foi esse filho? Ou seja, está fazendo referência ao próprio Jesus. Jesus nasceu dessa linhagem. Jesus nasceu da linhagem das 12 tribos de Israel. Ou seja, Jesus, ele nasceu da própria descendência da sua igreja aqui nessa terra. Então fala que ele viria o quê? Dessa linhagem, da descendência do povo escolhido. Deus ama todos os povos, Deus ama todas as nações, mas a Bíblia deixa claro que Deus tem um povo escolhido. Então a gente fica pensando, quando a gente lê em Mateus 1, e vê lá o livro de genealogia, contando um foi filho de um, outro é filho de outro. Por que é tão importante isso? Porque é o livro da geração de Jesus Cristo, deixando claro que Jesus ele veio daquela linhagem, que Jesus é chamado de filho de Davi, que ele era filho de Abraão, ou seja, Jesus veio dessa descendência, da descendência do seu povo. Então, essa mulher, em Apocalipse 12, representa a igreja de Deus e o seu trajeto durante toda a história, até o momento que Cristo irá retornar a essa terra. E olha que interessante, o que acontece? Lá em Apocalipse 12, quando ele vem descrevendo essa mulher, aparece uma outra cena. E qual foi a cena? Diz aqui, viu-se então outro sinal no céu. E qual foi esse sinal? Eis que era o quê? Um grande dragão vermelho. Então agora a visão é retirada da mulher, então um dragão vermelho aparece em cena. E fala que esse dragão tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre a sua cabeça 7 diademas. E olha que interessante, o que foi que fez esse dragão? Fala assim, e a sua cauda, a cauda do dragão, levou após si a terça parte das estrelas no céu. A gente sabe que Satanás, quando foi expulso do céu, ele fez o quê? Ele arrastou consigo a terça parte dos anjos do céu. Então, aqui as estrelas também representam os anjos que foram juntamente expulsos com Satanás. E fala o quê? Para onde foi lançado esse dragão juntamente com seus anjos? E lançou-o sobre a terra. Então, esse dragão veio para onde? Veio para o nosso planeta. E o dragão fez o quê? Ele parou, então, diante da mulher. Dessa mulher de Apocalipse 12. Então, o dragão ele veio para a terra, ele foi lançado juntamente com seus anjos e para, então, justamente de frente com a mulher. E o que essa mulher estava fazendo? Estava pronta para dar à luz. Ou seja, o filho nasceria. Quem que é o filho da igreja?
Quem que é esse filho? E o que esse dragão queria fazer? Ele queria o quê? Ele queria tragar o filho dessa mulher, ou seja, ele queria matar, ele queria destruir o filho dessa mulher. E sobre quem Apocalipse está dizendo? Quem é esse dragão? Muito bem, Apocalipse 12 responde a pergunta. E foi precipitado, ou seja, foi lançado o dragão. Quem que é o dragão? Quem que é o dragão que está perseguindo a mulher, que está querendo matar o filho dessa mulher quando ele nascesse? Aqui diz, e foi precipitado o dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás. Ou seja, esse dragão vermelho, ele representa Satanás. O que ele faz? Ele engana todo mundo. E ele foi precipitado na terra juntamente com seus anjos. Então, quando Cristo, ele veio a essa terra, nasceu da linhagem, da descendência da sua igreja, o que foi que Satanás quis fazer? Segundo a profecia, ele quis matar o filho da mulher. Por isso ele perseguiu essa mulher. A Bíblia diz em Isaías 9, verso 15, explicando o que significa a cauda, que diz que essa cauda arrastou a terça parte dos anjos do céu. O que simboliza a cauda? Aqui diz o seguinte, o ancião, o homem de respeito, ele é a cabeça. Olha que interessante, a Bíblia diz que Jesus, ele é o quê? Ele é o ancião de dias, que está assentado no santuário celestial. Então, o ancião, o homem de respeito, onde diz que ele é a cabeça, faz referência ao próprio Jesus Cristo. Agora, o que é a cauda? O profeta que ensina a mentira, ele é o quê? Ele é a cauda. Se alguém está pregando a mentira hoje por aí, ele pode ser chamado de cauda de Satanás. A cauda do diabo aqui nessa terra. Porque a cauda simboliza o quê? Simboliza a mentira. A sua forma enganosa de agir perante as pessoas. Então, Satanás, ou seja, a cauda de Satanás simboliza o quê? Além de simbolizar o falso profeta, também é símbolo da sua falsa maneira de ensinar. Ou seja, as suas mentiras, que enganam todo mundo e também enganou os anjos lá do céu. E olha que interessante. E quando o dragão viu que foi lançado na terra, ou seja, quando o diabo foi jogado nessa terra, o que foi que ela fez? Ele perseguiu a mulher, ou seja, o diabo perseguiu a igreja de Deus, que estava para fazer o quê? Que estava para dar à luz a um filho, ou seja, o próprio Jesus. O que foi que aconteceu? Quando Jesus nasceu, o diabo, através de Herodes, fez o quê? Mandou matar todos os meninos que haviam nascido. Por quê? Sabia que Jesus iria nascer. Então aqui vem contando que a história da igreja de Deus durante todo esse período. E o que foi que aconteceu então quando Satanás quis matar Jesus? Fala que a mulher foi o quê? Foi dada o quê? Asas de grande águia, para que ela voasse para o deserto. Então, Satanás perseguiu essa igreja, tentou matar o filho, no caso Jesus, e depois ela continua a sua perseguição contra essa mulher. Mas Deus oferece o quê? 2 asas de águia para que essa mulher, ou seja, para que essa igreja fosse para o deserto, para um lugar que ela fosse protegida da perseguição de Satanás. E nesse lugar onde ela foi sustentada por quanto tempo? Segundo diz Apocalipse 12, verso 13 e 14. Ela foi sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo. Fora da onde? Fora da vista da serpente, ou seja, fora da vista do próprio diabo. A igreja de Deus, então, foi protegida da vista do próprio Satanás, por um período. E o quanto tempo representa esse período que a igreja de Deus ficou protegida? Apocalipse 12, verso 6 diz, e a mulher fugiu para o deserto, um lugar desolado, onde já tinha o quê? Um lugar preparado por Deus, ou seja, Deus preparou um lugar para que essa mulher se abrigasse da perseguição do diabo, para que ali ela fosse alimentada durante quanto tempo? 1260 dias. A gente sabe que em profecia cada dia é representado por um ano. Então nós poderíamos aqui traduzir os 1260 dias por um período de 1260 anos. Foi o período que a igreja de Deus foi protegida da perseguição e da destruição que Satanás estava fazendo sobre o seu povo. Aqui diz que no início do ano 538, com o edito de Justiniano,
o Papa ele é colocado como chefe de todas as igrejas, justamente no ano 538. E ele finaliza exatamente no ano de 1798. No caso que quando o general, então, Berthier, né, ele vai até o Vaticano, ele aprisiona, leva o Papa a cativeiro, então, e o Papa ele é morto. Durante esse período de 1260 dias, né, que durou o período ali da Idade Média, onde o Satanás, né, através da Igreja Católica, através do Papa, matavam e destruía todos os cristãos, a Igreja de Deus, então, foi protegida. Não só a igreja, mas como a sua palavra, né, como a sua Bíblia também foi protegida, até os dias de hoje. Esse é o trajeto da Igreja de Deus, estudando aqui no Apocalipse. E olha aqui, Apocalipse 12 fala assim, e a terra ajudou a mulher, ou seja, a mulher foi lançada para o deserto, onde ela ficou longe da vista da serpente, e diz que essa terra, ela ajudou a mulher, ou seja, a terra ajudou a igreja. Por quê? Fala que a terra abriu a sua boca e tragou o quê? O rio que o dragão lançara da sua boca contra essa mulher. Então a terra ela abre, né, a sua boca e engole então essa água que foi lançada contra a igreja. A gente sabe que água em profecia representa povos, nações, línguas, ou seja, essa perseguição, os povos perseguindo a igreja de Deus, mas que essa terra ela abre a sua boca para proteger a mulher. E diz assim, Apocalipse 13, e vi subir da terra outra besta. Apocalipse 13 fala de duas bestas. Às vezes as pessoas falam, quer saber, né, quem que é a besta do Apocalipse? Né? Muitas pessoas querem saber qual que é a marca da besta, o que é a marca da besta. Mas uma coisa que as pessoas esquecem, antes de saber quem é a besta e qual é a marca da besta, eles precisam saber o quê? Que em Apocalipse ele fala de duas bestas. Ou seja, existe uma besta que surge do mar, e existe uma besta que surge da terra. E olha que interessante, a igreja de Deus, ela faz justamente para onde? Ela vai se abrigar justamente na terra. Mas diz que na terra também, o que queria surgir dessa terra? Uma outra besta, que nós encontramos em Apocalipse 13. E de que forma que era essa besta? Como que era essa besta? Fala aqui, ó, Apocalipse 13. Fala que essa besta tinha o quê? Tinha 2 chifres semelhantes ao cordeiro. E essa besta falava como dragão. Ou seja, ela tinha chifres de cordeiro. A gente sabe que o cordeiro ele é símbolo de Cristo na Bíblia. Ou seja, ela tinha uma aparência de Cristo, mas quando ela abria sua boca, ela falava como dragão. Ou seja, ela falava as próprias palavras de Satanás. Então, quando olhava, parecia que era algo de Cristo, mas quando abria sua boca, deixava muito claro que era o próprio Satanás falando através dessa besta. E olha que interessante, a mesma terra que abriga a mulher e protege a mulher da perseguição, é nessa mesma terra que se levanta a segunda besta de Apocalipse 13. Vê que interessante. Então aqui, a primeira besta, né, ela recebe uma boca para falar grandes coisas e blasfêmias. A primeira besta do Apocalipse 13, ela abre a sua boca para fazer o quê? Para falar blasfêmias contra Deus, né? Mas Apocalipse 12 mostra também que a terra, ela abre uma boca para fazer o quê? Para proteger a mulher de Deus. Ao mesmo tempo que Satanás abre uma boca para falar contra Deus, a terra, né? Deus abre uma boca para fazer o quê? Para proteger. Nos piores momentos de perseguição, então, a terra, né, o lugar que Deus havia preparado, é ali então que a sua igreja foi protegida. E o que acontece? Qual é o final dessa história? Apocalipse 12, 17 fala assim, e o dragão, o caso, o diabo, irou-se contra a mulher, irou-se contra a igreja, e foi fazer guerra aos remanescentes da sua semente. No finalzinho de Apocalipse aqui, então, nós encontramos que, no final, o dragão ele está enfurecido e ele está com raiva de uma igreja. O que ele foi fazer? Ele foi fazer guerra agora contra o restante, ou seja, o remanescente, o que sobrou da semente dessa mulher, o restinho dessa igreja de Deus nessa terra. Né? Então o diabo está irado e foi perseguir esse remanescente, esse restante que havia sobrado. E quem são eles?
Quem é o restante? Quem que é o remanescente de Deus nessa terra? O que Apocalipse diz? Quem que é o povo de Deus aqui nessa terra? Segundo Apocalipse, é claro, ó, os que guardam os mandamentos de Deus e têm os testemunhos de Jesus. Ou seja, quem que é o remanescente de Deus? Segundo Apocalipse 12, 17, são aqueles que guardam os mandamentos de Deus. E quantos são os mandamentos de Deus? São 8? São 9? Ou são 10? Segundo a Bíblia, são 10. Segundo a parábola da mulher que havia pedido que as suas moedas, quantas moedas ela tinha? Ela tinha 10 moedas. Ou seja, essa mulher, com os 10 mandamentos, simboliza a igreja de Deus nessa terra. Ou seja, o povo de Deus são os que guardam os mandamentos. Não são 1, não são 2, são os 10. Portanto, se a igreja que você está servindo ensina você que os 10 mandamentos não estão mais em vigência, está muito claro que essa igreja não é a igreja remanescente de Deus nessa terra. Porque a igreja de Deus são aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Onde Deus deu os seus mandamentos? Em Êxodo 20. Portanto, se a sua igreja, seja ela evangélica, católica, qual for, se ela ensina, se o seu líder espiritual, se o seu pastor, se o seu padre ensina você que os 10 mandamentos não valem mais, então você está ficando muito bem claro para você que na história da Bíblia, na história das profecias de Apocalipse, que esse povo não é o povo de Deus, e que esse profeta, esse pastor, esse padre que está te ensinando assim, ele é um falso profeta, porque ele fala contra os mandamentos de Deus. E o que mais tinha o remanescente, além dos mandamentos de Deus? Ele tinha o testemunho de Jesus. E o que é o testemunho de Jesus? Ou seja, o povo de Deus nos últimos dias tinha 2 características. Primeira, guarda os mandamentos de Deus, ou seja, todos os mandamentos de Deus. E segundo, tem o testemunho de Jesus. Essa é a principal característica do povo de Deus nos últimos dias. Portanto, essas 2 características seriam atacadas por Satanás exatamente antes de Cristo retornar a essa terra. Ou seja, essa é a característica. Como que você pode saber que você é filho dessa mulher? Como você pode saber que você faz parte da descendência do povo de Deus nessa terra? Se a sua igreja ensina que os 10 mandamentos de Deus ainda estão em vigência e de que essa igreja tenha os testemunhos de Jesus. Essa é a característica. Olha que interessante. Quando que a igreja de Deus surge? Justamente após o período de 1260 anos, que nós já vimos aqui na profecia. Ou seja, a igreja adventista ela veio justamente após esse período. Né? A igreja adventista surge depois de 1844. É um surgimento profético. Depois, qual era a coisa interessante que nós vimos aqui? Que a igreja de Deus ela estaria onde? Estaria na terra. Na mesma terra que protegeu a mulher, era a mesma terra que faria o quê? Que se levantaria a segunda besta. Ou seja, onde surgiu a igreja de Deus? Onde surgiu a igreja adventista? Nos Estados Unidos. Quem é a segunda besta de Apocalipse 13? Os Estados Unidos. Ou seja, aqui deixa muito bem claro que a igreja de Deus, ela viria justamente do mesmo lugar que a segunda besta se levantaria. Então é muito clara. Outra característica do remanescente: guarda os mandamentos de Deus. A outra característica, tem o testemunho de Jesus. Agora a pergunta, o que é o testemunho de Jesus? Nós já descobrimos, né, os mandamentos, nós já sabemos quais são. Agora, qual é o testemunho de Jesus? Apocalipse 19, verso 10, vai trazer a resposta. Olha que interessante, João estava escrevendo o livro de Apocalipse, né, e um anjo então aparece para João. E olha aqui como que ele relata a história. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Então, quando o anjo apareceu, né, para João, João se prostrou e quis adorar esse anjo. Ele, porém, me disse, olha, vê, não faças isso. Ou seja, o anjo não se permitiu ser adorado.
O anjo não deixou ser adorado. Por quê? Ele falou assim, olha, eu sou conservo teu e dos teus irmãos. Quem? Quem são seus irmãos? Quem é os irmãos? Quem que é a descendência do povo de Deus? Os que mantêm o testemunho de Jesus. Ou seja, os irmãos são aqueles que mantêm o testemunho de Jesus. Ou seja, nós vimos ali que a característica do povo de Deus guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Agora, e o que é o testemunho de Jesus? Aqui, o próprio anjo responde, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Ou seja, o espírito de profecia iria acompanhar o povo de Deus. Haveria um profeta juntamente com esse povo. Eu, João, sou quem ouviu essas coisas. E quando as ouvi, eu prostrei-me aos pés do anjo. Novamente, lá em Apocalipse 22, ele viu o anjo novamente e quis adorar esse anjo, que havia mostrado para ele essas coisas. Então, ele quis adorá-lo. E o que o anjo disse novamente para João? Né? O anjo apareceu 2 vezes para João, e parece que João ele não aprendeu a história, porque o que ele quis fazer? Ele quis adorar o anjo novamente. E o que o anjo falou para ele? Olha, vê, não faça isso, eu sou conservo teu e dos teus irmãos. Quem? Os profetas. Ou seja, os profetas fazem o quê? Fazem parte justamente de quem? Daqueles que guardam os mandamentos de Deus. Ou seja, o povo de Deus nos últimos dias, o remanescente teria o quê? Teria o espírito de profecia, teria um profeta no meio deles. Né? Ou seja, é muito claro que o espírito de profecia e a guarda dos 10 mandamentos de Deus iriam acompanhar o remanescente de Deus nos últimos momentos dessa história, da história dessa terra. Ou seja, a igreja adventista é a única igreja que se enquadra nesse quadro profético. E isso não quer dizer que somente os adventistas serão salvos, ou só pelo fato de você ser adventista você vai ser salvo. Não. Aqui diz que a característica do povo é essa. Mas o adventista, né, ou outro cristão, ele não é salvo por suas obras. O adventista não prega e não ensina que porque você guarda os 10 mandamentos, você vai ser salvo. Não ensina porque você é adventista, você vai ser salvo. Não ensina porque você tem o testemunho de Jesus, você vai ser salvo. A Bíblia é clara. O único meio de salvação é através de Cristo. Ou seja, para que muitas pessoas que possam estar vendo esse vídeo dizem, então quer dizer que é só os adventistas que vai ser salvo? Não. A salvação não vem porque você guarda os 10 mandamentos. Você não é salvo porque é adventista. E você pode ser salvo mesmo sem você ser um adventista. Mas, qual é a característica dos salvos? É guardar os mandamentos de Deus e ter o testemunho de Jesus. Né? Você faz isso não para ser salvo, mas porque você foi salvo. Olha lá, os irmãos que têm o testemunho de Jesus são os mesmos que são chamados de profetas. Foi o que a gente acabou de ler. Está no mesmo contexto. Portanto, aqui fica claro que nas características do remanescente, qual seria? Seria a presença de um profeta no meio deles. Nós sabemos que a igreja adventista tem Ellen White como sua profetisa. E todos os escritos da profetisa Ellen White não contradizem a Bíblia. Por mais que alguns tentam encontrar contradição, né, os escritos de Ellen White servem para levar as pessoas até a Bíblia. Ou seja, ela mesma diz que ela é uma luz menor que leva à luz maior, que é a palavra de Deus, que no caso é Cristo. Onde seria então o ataque de Satanás nos últimos dias? Onde que ele iria atacar? Apocalipse 12, 17. O seu ataque seria contra os mandamentos de Deus e o espírito de profecia. Ou seja, é justamente isso que Satanás quer atacar. Quer atacar os mandamentos de Deus e também quer invalidar a importância do espírito de profecia para a igreja adventista e também para as outras igrejas. Por quê? Porque é tão importante que Satanás combata e destrua, né, a questão do espírito de profecia. Porque que às vezes Satanás, mesmo dentro da igreja adventista, tenta usar alguns pastores, às vezes alguns obreiros, ou algumas outras pessoas, e querendo dizer que, né, o escrito de Ellen White é do século passado, que é coisa do passado, que não vale mais, que as coisas agora estão diferentes.
Por quê? Por que Satanás quer tanto tirar as profecias do povo de Deus? Olha que interessante, Provérbios 29, 18 traz a resposta. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Ou seja, por isso que Satanás quer tirar a profecia do povo de Deus. Por quê? Se não houver profecia, qual vai ser o destino do povo de Deus? Será o quê? Será a corrupção. O povo de Deus será destruído. Porém, olha que a provérbio diz, o que guarda a lei, esse é o quê? Bem-aventurado. Qual é o segredo para ser bem-aventurado, segundo a Bíblia? Qual é o segredo para ser feliz, né? Que é o significado da palavra bem-aventurado? Guardar os mandamentos de Deus. Você será uma pessoa feliz, você será uma pessoa abençoada, você será uma pessoa bem-aventurada se você fizer o quê? Se você guardar os mandamentos de Deus. E se você seguir a profecia de Deus, para que você não se corrompa. Portanto, confirmações bíblicas de um profeta verdadeiro, qual é? Como que a gente pode saber se Ellen White realmente é uma profetisa de Deus? Como a gente pode saber se um profeta é verdadeiro ou se ele é falso? Isaías 8, 20 traz a resposta. À lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alvo, ou seja, nunca verão a Deus. Então, como que a gente pode saber que um profeta é verdadeiro? Se ele falar de acordo com a lei e de acordo com o testemunho. O que Apocalipse diz? Qual é a característica do povo de Deus nos últimos dias? Primeiro, eles guardam a lei de Deus. Segundo, tem o testemunho de Jesus. E qual é o testemunho de Jesus? É o espírito de profecia. Ou seja, essa é a característica do povo de Deus. Então, justamente, esse povo é o povo que será atacado por Satanás nos últimos dias. O povo adventista será perseguido. Hoje, o adventista ainda não é perseguido, mas haverá um momento onde serão perseguidos. Por qual motivo? Justamente por guardar os 10 mandamentos de Deus, principalmente pela questão do sábado, onde todo mundo hoje está se reunindo e criando leis para que o domingo seja adorado como um dia de Deus, e esse dia ele é contrário aos 10 mandamentos, porque o dia que Deus abençoou, separou e santificou foi o sábado. E o que Satanás está fazendo? Está utilizando um movimento mundial com o nome de ecumenismo, né? Com o nome de ecumenismo, né? Através do meio ambiente, querendo reunir todo mundo para que todos adorem a Deus no domingo. Talvez as pessoas falem assim, mas vai haver uma lei dominical? Segundo o Espírito de Profecia, Ellen White deixa isso muito claro. Haverá uma lei dominical. Apocalipse diz também, isso é muito claro, que todos aqueles que não seguirem essa lei dominical não poderão comprar e não poderão vender. É isso que simboliza a marca da besta. A marca da besta é o domingo. O selo de Deus, o sinal de Deus é o sábado. Em outro estudo nós iremos estudar sobre isso. Então que fique muito bem claro aqui nesse estudo. O povo perseguido seria aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, que no caso é o Espírito de Profecia. E você hoje é convidado a fazer parte do povo de Deus. Não porque esse povo vai ser salvo, mas porque esse povo guarda os mandamentos de Deus. Eles seguem a vontade de Deus. E eles também têm o testemunho, têm um espírito de profecia. Eles não estão no escuro, justamente no momento onde se mais precisa de luz, que é os momentos que nós estamos vivendo hoje. Então, que essa lição que nós estudamos hoje possa ficar bem clara e que nós possamos identificar quem é o povo de Deus na profecia. O povo de Deus guarda os seus mandamentos, guarda os 10 mandamentos de Deus e tem o espírito de profecia. Então, que nós possamos terminar esse estudo, né, com isso em mente, que isso possa ficar bem claro, que você não seja mais enganado, e não se permita ser enganado por pessoas que estejam dizendo que o sábado não está mais em vigência, que os 10 mandamentos não valem mais. Porque a característica do povo de Deus, o remanescente de Deus, é justamente aquele que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. E é justamente essas duas características que serão atacadas nos últimos dias. Então, que nós possamos terminar esse estudo com isso em mente e possamos aceitar aquilo que a Bíblia deixou revelado para nós. Nesse momento, nós vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de abrir a sua Bíblia, de estudar nas profecias
qual seria a característica do seu povo nos últimos dias. Pedimos que o Senhor nos ajude a fazer parte desse povo, não somente por estar dentro dessa igreja, mas por guardar os seus mandamentos e por aceitar o espírito de profecia que o Senhor revelou ao seu povo. Tudo isso nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a todos vocês que nos acompanharam, nesse estudo, e peço que você possa deixar o seu like, possa compartilhar esse vídeo com seus amigos, e que nos próximos estudos nós possamos entrar mais fundo, e estudar um pouquinho mais sobre cada tema que foi abordado aqui. Eu aguardo vocês então no próximo estudo. Tchau!